Por volta do ano 750 a.C., surgiu um homem por nome Jonas. Jonas tinha uma missão de ir até a cidade de Nínive, porque essa cidade se tornou muito rebelde contra Deus. E Jonas era a pessoa que Deus deu ele a vocação para que ele pudesse ir até lá, pregar, anunciar as boas novas do Senhor, para que eles pudessem se arrepender do pecado em que estava cometendo, das transgressões, e pudesse voltar. Porque o Senhor já tinha decidido destruir aquela cidade. Uma cidade importante, numericamente, com muitas pessoas. Mas Jonas, na verdade, não queria fazer isso. Ao invés de ele tomar um navio e ir até a cidade, ele pegou o navio ao contrário. Mas Deus já tinha determinado que ele fosse até lá. E vai dar uma baita de uma confusão. Vem uma tempestade, o navio onde estavam começa a bater de um lado para o outro, e não baixava a chuva, os ventos. E eles resolvem perguntar para Jonas: quem é você? De que povo você pertence? O que você está fazendo aqui? E ele começa bem assim essa conversa. Deus manda, no versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tudo bem, Jonas vai pegar o navio. E os episódios do naufrágio vai estar acontecendo. E por pouco, não vai todos. Deus deixou acontecer. Mas nesse momento, os líderes do navio fazem a pergunta para ele. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Jonas, na sua inocência, como vai fugir da presença do Senhor? Ele imaginou que ele indo ao contrário à cidade de Nínive, estaria fugindo da presença do Senhor. Não há nenhum homem sequer que possa fugir da presença do Senhor. Não tem como. Deus, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, em todos os lugares que você pensar. Pois bem, a viagem continua, a tempestade vai aumentando, e assim eles falam de novo. Respondeu-lhes, né? Ele vai responder, Jonas vai responder para ele: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Ele vira e fala para os homens: pode me jogar na água, pode jogar. A tempestade está vinda por minha causa. Eu desobedeci a ordem do Senhor. O que eles vão fazer? Não cessava. Não é que aqui eles tinham opção, bom, devemos jogar ou não? Vamos jogar esse homem, ele vai morrer. Tempestade, já está quase matando todos nós que estamos dentro do barco. Agora vamos jogar. Pois bem, versículo 15. Levantaram Jonas e lançaram ao mar. Cessou o mar da sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus até faz uma comparação da sua morte, seu sepultamento, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. É um dos grandes sinais que nós temos citado no Novo Testamento para que possamos crer nele. Jesus cita bem esse versículo aqui. Pois bem, Jonas está agora dentro de um grande peixe. Ele fala que as algas marinhas estão se envolvendo no seu corpo. Então esse grande peixe comia ou tragava até aquelas plantas que tem no mar. Mas Jonas vai se lembrar de Deus. Depois de tudo isso, ele citou para os homens, agora ele vai lembrar-se de Deus, do ventre do grande peixe. E ele diz bem assim na oração: na minha angústia clamei ao Senhor,
E ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, tu me ouvistes a voz. Gritou, conversou, falou com Deus. Ele estava no mar, dentro do ventre do grande peixe, e ele se viu em apuros, sem chance de voltar a esta vida. Deus preservou a vida dele, porque estamos falando de um Deus todo-poderoso, um Deus que nós podemos confiar nele, um Deus que vai nos dar a vitória se prestarmos atenção na sua voz. E Deus deixou acontecer isso com Jonas e com outros homens, para poder provar a esses homens, e ficou registrado para nós que vem algo de ruim em nossas vidas, mas devemos tirar um bom proveito para o nosso crescimento espiritual. Jonas continua a sua oração falando com Deus. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Do ventre de peixe, ele está falando que aquela sujeira do mar, as algas, se enrolou em sua cabeça. Ele continuou conversando com Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Ele diz no versículo 9 ainda, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício que votei pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas indo a direção para lá, Deus deu uma tempestade, ele apanhou, citou o acontecimento, o assunto, por causa do sofrimento e o medo daqueles marinheiros, jogaram ele ao mar, Deus providenciou um grande peixe, que levou Jonas e soltou lá nas margens, na terra de Nínive. Jonas, Deus deu a vocação para ele, anunciar as boas novas para aquele povo se arrepender. Jonas vai desobedecer. E veio o castigo para Jonas. No meio do sofrimento, ele orou a Deus e Deus ouviu. Agora ele está de volta em terra seca, no lugar que ele não queria ir, por causa de um acontecimento antigo, que os ninivitas foram contra os hebreus. E Jonas guardou isso no seu coração, aquela raiva, né? Pois bem, agora Jonas vai fazer o quê? Jonas vai ter que anunciar as boas novas. Chega no capítulo 3, no versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas, você vai lá, mas não vai falar coisa do seu coração e da sua cabeça. Eu vou dizer para você quais as palavras que você tem que dizer. Jonas vai até lá, os ninivitas creram, porque ele percorreu a cidade, caminho de um dia, pregava e dizia, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele anunciou isso de ponta a ponta na cidade. Quer dizer, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, e mostrou arrependimento. Aí ele diz no versículo 10, viu Deus que fizera, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Então, agora, aquela numerosa multidão, que ele fala no capítulo 4, versículo 11, se arrependeu. Jonas vai ficar muito bravo com Deus, porque Deus não deveria ter salvado aquelas pessoas. Precisamos ter bastante cuidado, porque todas as pessoas são importantes para Deus. Por mais errado que seja, devemos anunciar as boas novas. Não importa, devemos anunciar. Pois bem, chegamos no capítulo 4, Jonas mostra o seu descontentamento, porque Deus havia dado a vitória e tirou o mal da destruição dos ninivitas. E assim nós podemos ver que Deus muda os planos
quando uma pessoa se converte a Ele. Todos nós fomos destinados à condenação. Mas quando veio a palavra de Deus e cremos nela, vamos ser salvos. Veio a palavra do Evangelho de Cristo, então vamos dar crédito ao que Jesus falou, porque é através do Messias que nós vamos ser salvos, né? No capítulo 4, Deus, né, vai estar mostrando para Jonas que Jonas não precisa ficar irado, porque Deus que tem o controle. Jonas foi só a ferramenta que Deus usou para levar a mensagem para que aquele povo pudesse se arrepender. Ele fala que orou ao Senhor e disse, Jonas, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me morrer, né, do que viver. Disse o Senhor, é razoável essa tua ira, Jonas? Por que é que você está bravo, Jonas? Se alguém se arrepender, eu vou trazer o alívio, o refrigério. É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez um emaranhado e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então, Jonas ainda torcendo de onde ele estava. Deus vai destruir esse povo. Eu não gosto dessas pessoas. Essas pessoas nos causou mal no passado. Deus vai destruir. Aí nós podemos observar que Deus vai fazer com que cresça uma árvore para o sol não castigar Jonas, porque ele estava cansado, pegou no sono. Numa hora Deus mandou vir o sol secou aquela árvore. E Jonas fica muito bravo com Deus. Bravo de tal forma, né? Veja no versículo 8. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol se bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Aí ele sentiu que o desconforto não estava bem. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta que Deus havia dado sol para morrer? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Parece que tinha um coração bem duro. Ao invés dele mostrar a alegria, a mensagem que eu trouxe do Senhor mudou o coração desse povo, desde o maior ao menor, desde o rei até os pequeninos. Jonas continuou crescendo. É razoável até a morte. Incrível isso, né? Não podemos ter um coração assim. Devemos anunciar o Evangelho e cada vez que as pessoas vão aceitando, devemos mostrar alegria e júbilo para com o Senhor. Não importa quem é a pessoa, mesmo que ele causou algum mal para a gente, vamos levar as boas novas e esperar em Deus para que mude o coração daquela pessoa. Tornou o Senhor, tem compaixão da planta que não lhe custou nada ou nenhum trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Falou, Jonas, você nem plantou aquela árvore, você não fez nada por ela, nasceu e morreu. E ele diz, Deus, falando para Jonas, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus está dizendo, será que você não conhece o meu coração? Eu espero que a pessoa, Jonas, se arrependa até na última hora. Eu não sou um Deus vingador, eu sou um Deus justo, um Deus de justiça. Eu mostro a minha misericórdia. Eu espero que todos os homens se arrependam
para que possam se converter a mim, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que eles se arrependam e voltem para mim. É isso que o apóstolo Pedro pregou no capítulo 3 da segunda carta. Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento e se converta a Ele, para que possa morar com Ele um dia na eternidade. Jonas não está enxergando como Deus está enxergando. Jonas está olhando como homens olham. Nós devemos aprender a olhar como Deus está olhando para a humanidade, para todos os homens. Por isso nós precisamos orar por todos. Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, ele fala que nós devemos orar por todos, para que venha tempo de refrigério e que a gente possa servir o Senhor, desde as autoridades, para que a gente possa ter alívio e poder cultuar a Deus de verdade e com tranquilidade, seguindo as palavras do Senhor, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Jonas, ele fez o que muitos homens têm feito, só prega quem convém. Mas olha bem, Jonas teve a vocação, né? Também ele teve a fúria de Deus na sua desobediência e recebeu o seu castigo. Devemos ser diferente de Jonas. Deus já está nos enviando para levar as boas novas a muitas outras pessoas que estão destinadas a perecer para a eternidade por causa da sua desobediência. Então devemos anunciar o Evangelho a todos quantos podemos chegar até ele. E você tem em sua mão hoje uma ferramenta muito importante. Talvez você não vai precisar pegar um navio para fugir ou para ir para algum outro lugar. Você pode usar as redes sociais hoje para levar o Evangelho a muitas pessoas e ensinar as pessoas. Esse é um dos vídeos que eu peço a você que envie para outras pessoas, para que eles possam aprender como Deus age em nossas vidas e como Deus quer que nós mudamos a nossa direção para que possamos morar com Ele. Você já é inscrito no canal? Que Deus o abençoe e proteja sempre a sua vida. Se você ainda não é inscrito e está só visitando, que faça bom proveito. Se quer receber novos vídeos, você se inscreva no canal, no nosso canal. Não é meu, é nosso. Para que possamos continuar sendo mensageiros do Senhor, mensageiros do bem. Então envie para quantas pessoas você desejar essa pequena história de Jonas. E aí você também vai ser uma ferramenta importante na vida de pessoas, para que possamos encontrar uns aos outros um dia, na glória, junto com Deus, pelo bom trabalho que nós temos prestado no serviço das pessoas que hão de ser salvas. Que Deus nos abençoe. Fique com Ele.